prazerzão estar com você aqui, Eduardo. Você sabe que o prazer é meu, eu falei, isso é um presente pra mim, tá com você, Juarez, tá com você, Bruna, que eu conheço há bastante tempo, mas parece ainda mais. O meu presente... Parece que é desde criança, né? Parece. Aquelas amizades que surgem depois porque não encontraram antes, só por isso. Não, e você fica um ano sem se falar, quando você se fala parece que foi ontem. Exato. Fantástico. Essa é a vivência que a gente tem, ou pelo menos aqui eu tenho, que é assim, posso ficar mais um tempo sem ver, quando encontro é fabuloso, é fantástico, é ideias, é pensamentos, é conversa, e que, fantástico. A ideia hoje é essa, né, da gente fazer essa conversa solta, gostosa. E você sabe que a gente estava conversando de quem que a gente vai chamar, a gente, pensando no próximo programa e tudo, e, foi transmimento de pensação. Foi muito eu olhei bom. Pra ela assim, quem você tá pensando? Pensando no Eduardo. Eu falei, nossa, eu pensei também. Fechou, não tem nem segunda opção. Porque o papo contigo, ele é leve, né? E é isso que a gente quer fazer aqui. E solto, né? De um conhecimento, assim, que sem você limites. Tem muito, muito bom, né? Tem muita parte técnica e junto com a prática e leve mesmo. E é muito bom. didática, né? É assim, é uma fala pro leigo, né? Pra quem a gente tá buscando atingir, cara, você é claro, você é objetivo, você é franco, né? Honesto. Bastante. Então, Às vezes demais. Às vezes até demais. Isso é importante. Nos dias de hoje, cara. Eu acho isso, tem algumas teorias que trazem isso, e eu acredito muito que o compromisso de uma comunicação é de quem fala. É quem eu quero te passar uma informação, o compromisso é meu de te fazer entender. Né? E aí a gente vai contrapor algumas coisas mais antigas, que era o saber de falar hermético, né? Falar difícil. E aí assim, a pessoa não entendeu, mas parece que eu sei mais. Burrice. Médico bom era o médico que fala difícil, né? Que ninguém entende nada. Enfim, ainda bem que as coisas mudam. Viramos essa página, com certeza. Traduzimos, né? É. E é bom a gente pensar nisso, porque aí hoje, em contrapartida, traz a ideia de que a gente tem muito acesso à informação, a muitas informações, e numa era digital, tecnológica, no mal do século, que é a ansiedade, como é que esse excesso, talvez, como driblar isso, né? Eu acho muito bom que a gente fale de forma acessível e que seja compreendido. Eu concordo que a gente tem que ser, claro, é a nossa missão, né? Fazer com que o outro entenda. Mas como é que a gente lida no dia a dia, no consultório, com esse monte de informação que chega, e como é que as pessoas hoje, acho que se identificam com muitas características e se sentem o tempo todo doentes, né? Eu tenho bipolaridade, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu já chego com um monte de diagnóstico, né? No consultório, num sofrimento às vezes intenso, e é difícil pra gente identificar o que de fato tá ali acontecendo. Até porque o Dr. Google às vezes atrapalha, né? Porque o que eu quiser encontrar, eu encontro. Eu acho que tem dois aspectos interessantes a gente abarcar e talvez trazer para cá. Primeiro é excesso. Você falou excesso de informação. Excesso é excesso, e excesso dá errado. Qualquer excesso. Né? Excesso de vida regrada. Tá errado. Exato, muito errado. Tá errado. Excesso de cobrança. Putz, aí a gente começa a conversar já costurando no que é a ansiedade. Né? Ansiedade, tô lá, eu, tendo que ver, tendo que realizar, tendo que fazer, tendo que cumprir o que o outro colocou lá no Facebook, no Instagram, que ele tá conquistando e eu não tô conquistando. E aí eu vou gerando toda uma expectativa do estar por vir. Né? E aí eu fico aqui tentando dar conta. E às vezes tentando dar conta de algo que ninguém dá. Nem que colocou lá no Facebook, no Instagram, também não dá. E eu acho muitas vezes dar conta de algo que está descolado do desejo, né? Porque o que move, talvez, o que deveria nos mover e que talvez traga sentido, felicidade, vem do desejo. Quando o desejo é realizar algo que o outro realiza, eu busco aquilo mais pela via racional do que emocional, né? Talvez eu vejo também um pouco de algumas coisas assim, né, Bruna? A gente antes vivia um pouco mais conjunto conosco e com os nossos pares. Mais próximos. Sim, a velocidade era outra, as transformações eram outras, e eu tinha espaço de ouvir meu desejo. Hoje o desejo, muitas vezes, ele é pautado. A gente tem um monte de pautas de várias naturezas, né? E aí a gente fica lá no Instagram olhando qual que é a bolsa da moda, né? O legal é ser assim.
e eu começo a desejar fazer parte. Talvez eu não deseje exatamente aquela bolsa, talvez eu não deseje exatamente aquele corte de cabelo, eu não desejo aquilo, mas eu desejo fazer parte, né? Ser bem sucedido. Sentir incluso, né? Estar num grupo, pertencer, talvez. E aí talvez a gente esteja falando de solidão pra caramba. Né? Como é que eu sou solitário? O mundo digital é solitário, né? Muito. Como lidar Apesar com essa solidão. da comunicação em massa com muita gente, né? Você, na verdade, está sozinho, porque tudo isso é muito superficial. Sim. Até a informação que a gente hoje tem, quantidade enorme, a gente não se informa. Porque, na verdade, eu fico consumindo sem elaborar, sem de fato digerir. Como se eu comesse um monte de coisa e não desse tempo de digerir nada. No final é a mesma coisa que não comer nada. A informação hoje é assim. A gente lida com muito isso. Fluida, muito superficial, muito pobre. Muito rápida. Muito rápida. E aí, talvez, meus cabelos brancos me traem de talvez trazer uma discussão de hoje, como é que se forma pessoas a pensar e não consumir. Não é só a ideia de informação que tinha enciclopédia. Contei a idade sem querer, né? A Barça. Né? Hoje não cabe isso. A informação tá ali. Você pega aqui o celular, informação que eu quiser. Muito rápido. Só que ao mesmo tempo, esse muito rápido talvez não seja um caminho para que eu consiga pegar, apreender informação e elaborar essa informação. Porque não serve, né? A gente, lá no passado, falava dos analfabetos funcionais que sabiam reconhecer letras e não sabiam interpretar textos. Hoje a gente faz isso com informação, eu vejo isso à torto e à direito. Com informação muito mais técnica, né? Muito mais detalhada. Técnica. E aí a gente começa a trazer as questões do Dr. Google, que tá lá todas as informações, tem lá todos os critérios. Só que as pessoas não compreendem o que tá lá. E nem é para ser compreendido, talvez. Eu sou super a favor de que as pessoas busquem o que elas querem saber, mas que tenham sempre a dúvida. Existe uma postura filosófica que eu brinco que qualquer trabalho científico, qualquer monografia, enfim, qualquer tese, a filosofia acaba exatamente na conclusão, e as pessoas estão concluindo antes de discutir. E aí fica um consumo assim, sem qualquer peso sobre as coisas, inclusive sobre as doenças, inclusive sobre como é estar, como é que é ser humano. E aí não é ser humano, mas é como é que é ser um estado de humano, que é um estado que eventualmente de dores, né? Trazendo as possibilidades de... Existem situações onde eu acredito nas doenças, sim, mas existem condições que são só de sofrimento, que são doentias. Aquela conversa que a gente estava tendo sobre o que é normal e o que é anormal. Sofrer pode ser normal. É normal. É normal. É a maioria. Exato. A curva normal bota todo mundo em algum momento. O ser humano tem sofrimentos psicológicos e físicos naturalmente, como qualquer ser vivo. Então, se tem na sua grande maioria, é o conceito de normalidade, o que é comum. Sim. Só que a gente acha, hoje em dia, principalmente, que qualquer sofrimento já é um transtorno, já é um distúrbio, já é uma doença. Né? Porque existe a fantasia de que a vida é feliz. E a gente entra nesse conceito da ansiedade. O que é ansiedade, transtorno, doença, e o que é só aquela coisa de, não, eu sou acelerado, eu sou impulsivo, quer dizer, aquela pessoa mais agitada, que todo mundo fala que é ansiedade, que é ansioso, aquela coisa do divertidamente, né? Quer dizer, muito isso. Todo mundo tem o personagem da ansiedade, entre aspas, né? Temos que ter. E temos que ter, porque é o que traz a motivação, é o que traz a superação. Futuro. Sim, exatamente. Porque sem ansiedade a gente para. Só que em excesso vira um transtorno. Qual que é o limite disso aí, fato? Ó, eu vou brincar aqui, assim, um pouco com a ideia. Vou resgatar, porque a ansiedade e o medo, elas são próximas, inclusive a ponto da neurociência. Estou falando de amígdala, do ladinho uma da outra, mas tudo bem. Uma num circuito que vai para o meu pensamento e tudo mais. Mas a gente volta lá no passado, na relação de respostas a ameaças que a gente tem na vida animal. Fuga e luta. Que eu gosto mais de um outro padrão, que é fuga, luta e congelamento. Então, todos nós,
fui ameaçado, e ameaça pode ser qualquer coisa, eu vou tentar fugir. Ou vamos sair correndo. Cara, não deu, não consegui. Eu vou tentar lutar. Mas eu olhei e não dá pra lutar, eu congelo. Eu uso isso pra dizer que enquanto eu estiver correndo, lutando, é desagradável, é chato, Dói. não queria, mas tá ok. Quando eu congelo, aí é disfuncional. Aí eu não tô caminhando para tentar uma solução. E sim, aí eu parei. Quando eu congelo, eu costumo dizer que provavelmente aí vai estar numa resposta patológica. Então congelei. Cheguei aqui, nossa, vou falar com vocês dois, pessoas super renomadas, fiquei ansioso, mas tô aqui falando, beleza, tá tudo ótimo. Tá lutando. Tô lutando, tô lutando, né? Agora se eu chego aqui, Travou, aí é disfuncional. aí é disfuncional. Mas o que fica considerando se é doença ou não, mas é disfuncional. Sim. Aí é algo que eu tenho que fazer. O termo é bom. Acho que a funcionalidade entender é bem. algo importante, né, pra gente pensar a questão do normal e do patológico, né, no consultório. É algo que me pauta muito no raciocínio, assim, o quanto que aquele sintoma impacta, de fato, a funcionalidade daquele paciente, né. Aí a gente consegue entender também um pouco, né, o prognóstico, o quadro, acho que a queixa, porque tem muito a ver, né, com isso. Muitas vezes é da fantasia, eu crio uma fantasia muito grande de sofrimento, até por conta das informações, e aí na hora do discurso eu consigo deixar aquilo numa evidência muito grande, numa intensidade enorme, mas aí você avalia a rotina, ela não é tão impactada, né, e às vezes acontece o contrário também. E também tem algumas coisas que, assim, e se for um pouco impactado? Também, tudo bem. Existe uma questão que talvez eu trago, que é assim, não, eu tenho que lidar com tudo. E eu começo a ficar ansioso porque ninguém lida com tudo. Mas eu tô lá com a ideia do Superman. Que a gente vai conseguir. E não vai. Isso é uma grande questão. E se aceitar, de repente, como um ser falível, como alguém que às vezes não vai dar conta. Ok. Como saber de tudo isso e conviver com isso, né? Porque eu acho que isso também é importante. O sentir e a razão, né? A gente muitas vezes cria a ideia de que, porque eu entendo sobre isso, eu não sofro por isso. E eu faço terapia, né? Adoro fazer terapia, acho ótimo ser paciente também, né? E lembro de uma situação recente, o meu psicólogo falou pra mim. Eu coloquei ali uma situação que eu tinha vivenciado e ele falou, um assalto de amígdala, né? Quer dizer, paralisou, deu aquela travadinha. Acho que deu uma travada e vida que segue, né? Consegue falar sobre isso, supera, revê o problema, entende, talvez, né? Elabora, dá tempo. Uma coisa também que hoje a gente não lida tem. com pra ontem. Eu bati a perna, tá doendo. Vamos dar remédio? Não, espera. Talvez depois de amanhã ela esteja melhor. E a gente lida com essa pressa. A gente falou do exagero da comunicação, exagero da pressa. Né? Imediatismo. Eu acho tudo, que isso tudo. aumenta muito a ideia do transtorno, né, de ansiedade. Porque eu entendo ali, então, que eu tô com o pensamento acelerado, eu não assimilo isso e eu quero resolver muito rápido. Eu entendo que eu sofro, tá bom, eu sofri, mas já tá bom de sofrimento, eu já queria virar a página. E aí, essa coisa da tolerância, do tédio, de tudo tem que passar muito rápido, e às vezes o sentimento não passa tão rápido quanto a gente gostaria que passasse, né? Eu vou falar que nunca. 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 Nunca no nosso tempo. O bom, às querido. vezes, a gente tem essa ideia de que passa rápido. O lado do banheiro também. Né? Há uma questão do tempo que é uma questão que não é cronológica, é vivencial. E a vivência muda muito dependendo do que eu estou. Só que nunca vai ser no tempo que eu quero. Nem a felicidade vai durar o tempo que eu quero. Porque ela também é efêmera, ela vai passar. E é o normal passar. Sim, falando de normal, eu adoro dar essa notícia triste para meus alunos, que é ser feliz é patológico. A gente não é feliz, a gente tem momentos felizes e ótimos, e aí são escolhas. Eu vou atrás de ter momentos felizes e saiba que vai passar. E demora menos do que eu quero. Como eu vou ter momentos tristes? E eu não estou deprimido, eu estou triste. Tristeza é uma das emoções humanas.
né? Até brinquei. Ser humano é isso. Eu vou ter. E a tristeza, às vezes, normalmente, na enorme maioria das vezes, demora mais do que eu quero. É assim, passa, já foi, mas ainda não foi. Porque a gente não manda nesse tempo. Não controla isso. Só que tem um ciclo vicioso, porque quanto mais eu me esforço nisso, mais geração de desconforto eu vou ter. Quando eu tendo a todo custo empurrar minha felicidade para durar mais, eu começo a terminar com ela antes. Quando eu quero acabar com a minha ansiedade, acaba logo. Eu fico mais ansioso. Aí que fica. Né? A gente tem uma coisa hoje, e é da atualidade. É a régua que as redes sociais trouxeram, né? Eu acho que essa régua ela vem agora intensificada. Eu vou trazer, talvez meus avós eram uma geração onde o tempo era completamente diferente. Meus pais talvez já tenham vivido uma velocidade mais próxima do que é pra gente. Talvez a geração dos meus pais, pra mim, pra nossa, não seja tão diferente. Mas dos meus filhos, cara, é completamente diferente. Completamente diferente. É diferente demais. Não, parece que até a nossa geração, a evolução tecnológica, ela tinha uma velocidade parecida com a nossa evolução cognitiva, biológica, né? A gente acompanhava o que acontecia. A gente não sofria quando surgiu o rádio, televisão, videocassete, videogame, o Atari. A gente não sofreu transtornos, dificuldades, dores para acompanhar isso tudo. Então parece que essa evolução tecnológica tinha a mesma velocidade da gente. E surge um momento da internet onde parece que essa velocidade é muito mais rápida de informação, de processamento, e que a gente não acompanha. E aí vem a dor do sofrimento de não conseguir acompanhar as consequências, né? Então parece que a evolução tecnológica é exponencial e a nossa evolução ela é mais aplainada, né? Então essa discrepância eu acho que a gente ainda pegou talvez as maiores transformações. Mas nós começamos a botar o pé num ritmo mais tranquilo. Porque se você pensar, falando de internet, quando você era moleque não tinha internet. Não tinha. Eu também não. Eu adoro computador, sempre adorei. Eu sou da época da BBS, ninguém não vai nem saber do que eu tô falando. Tá? Que era 11h59, você ligava para ligar de escada, porque meia-noite o sinal do telefone, que era caro, ele ficava um só até às 6 da manhã. Transformei de ter telefone em casa, quase ninguém tinha, celular não existia. Né? Celular não existia. Tinha que entrar na fila para comprar uma linha, né? A linha de telefone era investimento. Telefone, depois de celular. Depois de celular. Você tinha que comprar a linha, esperar a Telesp celular. Telesp. Tá nostálgico isso aqui hoje, cara. Sabia? Teia de aranha, teia de aranha. Certeza. Mas e nós convivemos e hoje a gente trabalha, mexe com o smartphone, mas nós pautamos a nossa infância numa outra velocidade. Sim, a gente se constituiu de uma forma, numa realidade diferente da que as crianças hoje se constroem, né? Ela já se constrói. Eu tenho um filho de 18 e um de 2. O de 18 faz ciência da computação, ainda gosta tanto que tá indo nessa formação. O de 2, ele já tá lá, é streaming, eu vou assistir o que eu quiser na hora que eu quiser. Ele pede. Isso é o... E você acha que a gente já foi transformado, assim? O Homo sapiens também já está se transformando? Porque se a gente se transforma com as ferramentas, né? O fogo transformou o homem. E aí agora, será que a tecnologia nessa velocidade também está transformando? A minha opinião? E a gente vai... aqui é pura filosofia. Já podemos nos chamar de Homo zaps. Gostei. Qual é o próximo? Eu acho que não. Eu acho que é por isso que a gente está adoecendo. Por isso estamos sofrendo. Porque a gente ainda não está adaptado. O tempo entre o fogo e a colonização de deixar de ser nômade foi enorme, dá tempo. Eu tô brincando porque a nossa geração sai da televisão aberta, né? Preto e branco quase. Preto e branco eu não peguei, mas
colorida, mas Pois assim, é. olha, vamos assistir o que tá passando. 9 canais. Não, é 9 nada. 9. Eu vou contar aqui, acho que não tinha 9 não. Tinha 9 não. Em casa não tinha 9, com Não certeza. tinha 9? Não. Inferior 4, não 5. tinha. 5. Tinha 6. 6. 6 canais. 6 canais. Não vou Aquele- falar quais são. Não pode, senão depois o YouTube... Convivi com toque, toque, toque. Era o botãozinho. Que legal. Convivi. A Bruna é mais novinha, né? Esse toque-toque feio. Quando era controle remoto A com meu fio. já tinha uma... Com fio. Não tinha fio, não. Já. Não? Ah, Os primeiros tinham. Nossa, É, não. nostálgico demais. Demais, Não, demais. mas não é da minha Contar, época, é que meu pai me contou. É, Contou, eu vi. eu no vi museu. foto no Instagram. Essa transformação que nós passamos, só que a gente conseguiu ainda estar se estruturando ali. E já ouvi algumas coisas que eram diferentes. A velocidade da comunicação da TV e a cara da TV era outra também. Hoje, a comunicação... Hoje, na verdade, você não fala mais em TV, rádio. É tudo interligado, né? E esta velocidade a gente não se adaptou, na minha forma de entender. Não tenho dado científico para dizer isso. Não. Mas a gente está falando hoje, na neurociência, de crianças hiperestimuladas por tela. Uhum. Então a gente, cara, isso cérebro não deu. Né? Não deu conta. Um punch de dopamina da criançada, meu filho resistiu até 1 ano e meio. A gente não deixava a tela de jeito nenhum. Depois fomos vencidos pelas demandas e também porque eu acho que qualquer exagero também não é legal. Exato, eu concordo. Considerando que o ser humano é extremamente adaptável, apesar da gente não ter tido esse tempo para evoluir e se acostumar, quem que você acha que sofre mais? A nossa geração que foi cunhada numa era muito mais lenta e saudável e com menos estímulo, com menos pico de dopamina, menos looping de informação e que está tendo que agora se adaptar depois de maduro, de formado e de envelhecido, a gente está tendo que se adaptar, correr atrás para se adaptar a esse mundo, se adaptar a esse formato todo? Ou você acha que sofre mais a criança que não conheceu o que a gente conheceu, que já nasceu nessa modernidade, com esse hiperestímulo, mas que para isso ela é normal e talvez pela capacidade de adaptação para ela não doa tanto, não seja tanto sofrimento e seja de alguma forma normal. Não vou falar saudável porque o hiperestímulo não é, mas o cérebro dela novinho tá ok com esse looping de dopamina. O que você acha? Peraí, eu vou dizer primeiro que assim, velho não somos. Essa ideia de velhos não somos. Pô, eu tenho uma teoria de envelhecimento. Se der a gente conversa sobre isso quero hoje. Saber. Que é a teoria da banana. Eu me divirto com meus pacientes com a teoria da banana. Eu vou ter que saber disso. Conto, depois a gente entra nisso. Eu acho que, de verdade, nós fomos uma geração que passamos por muita mudança e elas foram gradativas e ainda fomos criados em ambientes onde estar em ambiente não favorável. Eu não vou falar de grandes violências porque aí ninguém vai dar conta. Uhum. Nunca deu no passado e não ia dar agora. Mas se a gente foi experimentado, eu tenho umas questões em relação a bullying, por exemplo, que, ao meu ver, e isso é polêmico, mas eu não estou preocupado porque eu acredito mesmo que hoje o excesso de cuidado ao bullying vai fazer mal. As crianças, elas não estão preparadas a conviver com a diversidade. Pra vida real, né? A vida real. Não, na escola não pode. Porque a discordância já virou bullying, né? É o excesso mesmo, né? Quando eu discordo de você e isso me faz um agressor, muitas vezes isso acontece na escola, né? Eu estava conversando com uma professora de universidade e, como é que é dar aula hoje em dia? Ela tem várias dinâmicas que eu não posso fazer mais, porque a gente não consegue discutir. A gente faz uma atividade individualizada, onde cada um coloca ali para se entender socialmente, e mesmo assim eles saem chorando muitas vezes, porque se sentem agredidos com aquele tipo de questão. Então eu concordo, né? Eu acho que a gente é frustrado e vai ser. Meu sonho é voar. Sou frustrado. Uhum. E eu vou lidar com isso. Como eu vou lidar com outras tantas frustrações. O que às vezes hoje se diz de bullying, existem algumas questões de pontuar. Eu
sempre fui baixinho. Sou eu, faz parte de mim. Eu não me lembro exatamente quando que isso começou a fazer parte e ser algo positivo para mim. Mas lá no passado, óbvio que me zoavam com isso. E eu tive que lidar. Isso me preparou para outras coisas futuras muito mais complicadas de ter que lidar. Quando eu não posso, não, todo mundo, somos todos, não. Né? Você é deficiente de estatura, né? Não pode. Né? Quando na frente a vida me colocar uma situação onde eu estou menos do que os outros, como é que eu vou lidar com isso? E aí, é engraçado, porque assim, eu sofrer é normal. Mas tem um grau do estresse, do sofrimento, que pode ser desencadeando no processo patológico. E aí, se eu não lido, a gente vai, talvez, desencadear algo que está na minha genética, porque se eu não tiver, não aparece. Transtornos mentais, eles estão na genética, mas hoje em dia, quem não tem alguém da família com transtorno mental? Minha família é um compêndio, então eu estou tranquilo. Eu tenho na minha genética, eu tenho que lidar. Vamos fazer terapia? Eu vou fazer terapia. Vou terapia há 300 anos. Né? Olha, tem que cuidar? Tem. Mas também eu tenho que sofrer certos estresses para poder criar calos. Né? Então, assim, ó, vamos lutar boxe? Legal. As primeiras vezes que você vai bater no saco de areia, a mão dói. Você tem um calejar. Só que se você nunca botou a mão em nada, a hora que eu bato, eu quebro o punho. E aí, como é que fica isso? E aí, quando você perguntou, você acha que hoje as crianças estão, talvez, menos adaptadas? Acho. Só pelas condições da mídia, do jeito, do consumir informação, da rapidez? Não, eu acho que é um todo. Cultura atual. E aí a gente vai poder falar de uma coisa que eu uso esse termo, que é a cultura de fast food. Meia dúzia de escolhas e rapidamente escolha, e vai ter que ser deste padrão das escolhas. Você não tem mais, eu quero misturar aqui isso com aquilo. Não tem. As crianças sofrem mais hoje a consequência de uma cultura e de uma educação comprometida. E nós talvez soframos mais, não com isso, porque a gente já foi consolidado na outra época, mas a gente sofre mais com a adaptação da velocidade da tecnologia, que é cansativo para nossa mente, que já tem o seu desgaste e não estava habituado. Mas sempre aquilo que começa mais tarde, você pode abandonar. Dizer, olha, eu não vou ter Instagram. Beleza. É meu, eu opto e tudo bem. Ou eu vou me esforçar, eu vou aprender e tal, tudo bem. Eu vou decidir, porque quando eu já estou maduro, eu decido. Sim. Eu não é imposto. O que acontece na criança, pode o ter é esse, opções, né? Criança ela é imposta. E aí também tem um detalhe que a gente pode trazer também, quem somos nós formadores. Nós todos temos filhos. Quem somos nós? Existem algumas coisas que aí são discussões ainda mais loucas, né? Nós somos formados como os pais culpados. Né? Que absurdo, você não deu brócolis hoje pro seu filho? Não, hoje eu levei ele no McDonald's pra comer mal. Ai, nossa, que absurdo. Falou, olha, isso é um absurdo. Monstro. Não sou monstro, não. Talvez nossos pais não tinham culpa, não. Tomar um tapa na bunda não era um pecado mortal. Tô estimulando a bater, não é isso. Mas assim, não era tudo tão pecado. E a gente continua tentando fazer o melhor possível. A gente tenta fazer o nosso melhor, mas hoje nós somos gerações de pais culpados. Eu acho que tem tanta coisa aí nessa questão, junta pra mim com aquela primeira reflexão que você fez, né? Que antes a gente vivia mais entre os pares próximos, né? Hoje busca-se muito mais, as conexões estão mais distantes, tenho mais conexão, ou eu busco criar um filho com uma referência de alguém da internet ou de um manual de saúde, do que com a referência, talvez, que eu tenha da minha mãe, da minha avó, da minha história, né, daquilo que me constitui. Aquilo é muito difícil para eu aplicar. Então, vira uma regra, eu coloco num sistema muito racional, me culpo porque não sigo aquilo, porque aquilo não está dentro da minha lógica. É muito difícil eu cumprir com isso, e a criança vira um projeto de trabalho, né? Que eu preciso colocar numa agenda que ela faça várias atividades, porque minha filha tem que fazer natação, tem que fazer arte, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que falar pelo menos 4 idiomas. 4 idiomas é o mínimo. Com 7 anos. Lógico. E aí, a culpa, né, dos pais
reflete nas crianças que são muito exigidas e não tem tempo, né, para processar todo esse monte de informação também que recebe, ficam de fato cansadas, precisam muitas vezes da tela porque estão esgotadas. Eu, como não confio mais naquilo que eu penso e busco só o que está fora, eu não me sinto seguro para educar e eu perco relação, né? Então eu vejo pais que chegam com queixas assim, ele fez 14 anos e ele não escova o dente sozinho. Mas como é que foi a construção da ideia dele escovar o dente sozinho? Por que você acha que hoje, com 14 anos, dormiu, fez 14 anos? Acertou, mas eu dei enter. Exato. Como se a idade fosse um fator determinante para algum tipo de responsabilidade, né? Ou de pais que gravam birras, né, de crianças chamando, falando, e a pessoa está gravando. E aí você fala, você já experimentou responder? Porque se ele te chamou 30 vezes em 3 minutos e você não respondeu nenhuma, talvez o grito dele seja motivado por essa falta de resposta, né? E tenta responder. Eu costumo falar muito, ninguém anda se você não ficar 6 meses ali ajudando a criança a andar. Então, como é que você quer que ele lide com a frustração, ou com o bullying, ou com qualquer dificuldade que exista, se eu não tô junto, ou não ajudo a construir um recurso para tal, né? E fica muito louco ainda, né? Se você pensar que uma das formas da criança se sentir segura é quando ela tromba com o limite. E aí você fala, não posso dar limite, porque aí também, assim, não é errado. Não, deixa, a criança tem que construir. Ela tem, mas às vezes tem que ser um não. Às vezes vai ter que ser um não vai. Por que não? Por que não? Por que não? Às vezes é. E às vezes eu não tenho explicação. Porque não é resposta sim. É verdade. E nós tivemos essas respostas. Exato. E eu sempre fui muito chato, né? Eu sempre fui muito chato, desde criança. Meus pais falam isso e eles têm razão. Eu continuo, eu tenho o meu... Eu questionava, mas às vezes assim, é porque eu tô mandando. E assim, não é pecado. Não dá pra ser só assim. Também acho que não é escravidão dos menores, né? Até porque a criança não tem maturidade para entender, às vezes, a explicação daquele porquê não. E você vai entrar numa discussão e dar satisfações que não vão levar a lugar nenhum. E ela tem que entender que existem regras e pronto, né? Eu acho que mais grave do que isso, quando você explica demais, eu sou uma pessoa que explica muito, eu explico bastante, eu converso muito. Acho que a criança precisa entender algumas coisas, mas quanto mais você joga para a criança, mais responsabilidade ela tem, você joga a responsabilidade para ela. E é muito pesado para alguém que ainda não tem um aparato biológico, nem emocional construído, tomar decisões importantes. Então, como é que você... E aí você joga, você troca ali, porque tá difícil para você também tomar essa decisão, porque você tá carregando a culpa e tá querendo tirar o corpo fora. E aí, não, escolhe você, o que você quer comer hoje? Não, a gente vai comer o que tem, você escolheu. Você é a mãe, o pai, vocês foram ao mercado, compraram o que dava pra comprar. Às vezes pode, mas às vezes não pode. É o lance do excesso, né? O equilíbrio. Exato. Eu escolho às vezes não. E assim. E eu não faço. Tem duas coisas. Primeiro, que a gente tenta fazer o melhor, mas eu não vou atrás de filhos felizes. Eles têm que buscar a própria felicidade. Até porque eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. E a gente erra pra caramba, e erra o tempo todo dia, e erra mesmo. E é errando que a gente sabe, e a gente descobre se deu certo ou não depois. Né? Mas o que é dar certo? O que é dar certo, na verdade, é um adulto que leva a sua vida. Pra mim, não é a vida que eu acho que ele tem que levar. Né? E aí é uma outra coisa que a gente traz também, as frustrações de pais que depositam sua felicidade no que ele gostaria que o outro fosse, que é um outro problema. Projeção, né? Na verdade, assim, eu vou transferir a minha vida infeliz para o que ela poderia ter sido para o meu filho ser. Isso também é um problema. E qual a saída, né, hoje, que você costuma recomendar, talvez, como saída para essa ideia ou essa lógica tão patológica, né? O que a gente pode buscar para ir na contramão um pouco dessa... Eu vou te falar assim, dessa rodinha. Bru, eu tenho como caminho para isso, a terapia é um deles. É o caminho? Não, é o caminho que eu conheço melhor, que é onde eu identifico algumas coisas que eu acho que são benéficas. Existem outras saídas, né? Eu vou
pensar, eu vou estudar filosofia, embora que nem todo mundo que estuda filosofia se torna filósofo, eu não acredito nisso, mas pelo menos eu vou ver outras coisas no mundo. Olha, eu vou procurar outras ideias de formação no mundo. Lembrando que a gente tem uma cultura judaico-cristão ocidental, mas existem outras culturas, né? Não estou falando de modelos, mas assim, eu posso buscar outras coisas. Eu vou dizer assim, não me eximir da responsabilidade de buscar, primeira coisa, né? E não achar que eu vou encontrar. Essa é uma busca utópica. É assim, eu vou procurar desesperadamente, eu vou atrás, sabendo que eu não vou encontrar. Eu vou querer pegar a lua. Se eu não quiser pegar a lua, eu vou ficar sentado e não vou fazer nada da minha vida. Então tente pegar a lua, mas saiba, você não vai pegar a lua. Mas de repente eu pegar um vagalume, pô, já foi fantástico. Você vai adquirir muita coisa tentando. Vou. Que não talvez o objetivo. E o processo é importante. Isso. Não posso trabalhar em resultado e a gente cai um pouquinho na atualidade, que o resultado é que importa. E aí a gente cai em algumas coisas que o resultado tanto importa, que, fulano grampeia a bunda no Instagram e ganhou 1 milhão. Olha, foi ótimo. Oi? Esse ótimo pra mim não serve. Esse ótimo pra mim não é tão ótimo. Pra mim não serve. E eu gostaria de passar alguns valores que não servissem para meus filhos. Né? Pô, mas olha, eu fui, me esforcei, estudei e não passei. Não consegui aquilo que eu queria. Legal, o processo já foi ótimo, melhor do que o resultado. E aí a gente volta na cultura de fast food que eu falei, que assim, fast food não importa o processo que você fez, do picado, importa assim, ó, entreguei e tá bonito. Né? O Juarez cozinha, eu também, não tão bem quanto ele, mas cara, o processo de cozinhar, às vezes eu faço uma comida e não fica tão boa. Bom, mas foi fantástico eu ficar lá. E às vezes eu experimento, puta, vou tentar um negócio diferente. Cara, ficou ruim. Legal, não aprendi. Ótimo. O processo foi bom, ganhou conhecimento, ganhou experiência, o próximo vai ser mais sólido por conta desse. E às vezes eu posso prestar atenção na vivência. Né? Eu cozinhar, eu gosto de cozinhar quando eu quero. Não é fazer comida, é cozinhar. Eu também. Então assim, eu vou cozinhar hoje, legal. É do dia a dia, é evento. É lazer. É lazer. O que eu vou fazer hoje? Hoje eu tô com vontade. Aí eu invento alguma coisa e aí começa o processo. E aí existe um processo de ser um momento feliz. E o resultado é consequência. Exato. Se eu quero um resultado só, eu peço. Eu ligo. Olha a idade de novo, né? Eu percebi. Né? Eu não ia falar nada. Não ia falar nada. Peço aqui, pronto. O iFood chegou, resultado maravilhoso. Com a alegria disso, né? Também pode ser. Pode tudo ser. Bem, mas é muito mais fugaz do Mas que não dá pra eu tentar processo. fazer o processo esperando o resultado do iFood. Essas são as questões. Exato. Talvez por isso que eu digo assim, vou atrás de conhecer o que eu quero, esse processo. Às vezes eu quero que meu filho, ele elabore, ele justifique o que ele quer, legal. Às vezes não, vai comer isso aqui que tem. Olha, vai fazer isso porque eu tô falando. Né? E precisa ter confiança, né? Também, isso também estabelece parâmetros importantes para uma relação. Por isso que a terapia dos pais está primeiro. Exato. Né? Talvez eu olho para isso. Eu tenho filhos tão distantes, é interessante, porque meu primeiro filho, a constituição de me formar pai se deu na gravidez. E aí vem com culpa, como é que vai ser? Meu Deus, eu quero ser aquilo. No segundo, eu sou o melhor que eu consigo. E se eu não conseguir ser ótimo, tá ótimo, porque ninguém é ótimo. O ótimo é o maior inimigo do bom, né? E aí talvez a gente possa resgatar até uma ideia que eu gosto muito, que é do suficientemente bom. Ai, fantástico. Adoro! Adoro. Suficientemente bom não é ótimo. É aquilo que é suficientemente para as coisas. Como é que eu vou medir, talvez aí, rendimento, né? Um outro jeito de pensar. Olha, quanto que você rende, quanto que você consegue, quanto que você faz. Nossa, às vezes tô cansado, meu Deus, hoje foi um dia infernal. Legal, vou chegar em casa, vou conseguir brincar com meu filho. Não vou. Eu vou tomar banho e vou, às vezes, ligar a TV para olhar para o nada. Nossa, mas você não vai ficar com seu filho? Não vou, não consigo. Amanhã eu consigo e é suficientemente bom para ele saber. E às vezes eu vou ter que me aceitar como é. Satisfatório, né? Sim. Suficientemente bom
é uma ideia de rendimento de resultado, De realidade. e de realidade, aceitação. Isso é muito A interessante. resiliência. É o quanto que eu me aceito. Cara, eu me desculpo. Às vezes não consigo. Uhum. Né? Aceitar as imperfeições, né? Aceitar Meus limites. como- Meus limites temporários, aqui não diz sobre quem eu sou. Isso eu acho difícil, porque essa ideia do fast food, do flash, do resultado, ela liga cada vez mais a ideia, né? Faço, eu sou isso. Faço isso, sou aquilo. É muito, muito direto hoje a ligação, né? Então, você usa uma cor, você tem determinada opinião. Você tem a pulseira, isso te coloca em tal grupo. Então, cria-se muito essas ideias de causa e resultado muito, muito rápido, né? De identidade. E não é, né? Da falta como de eu identidade. estou hoje. É a falta. Né? A dificuldade da gente se ver. Eu acho que o olhar está voltado tão para fora, tem tanta coisa para ver, que é difícil eu encontrar quem sou nesse meio, né? Então, para mim é que nem o self-service. Você vai lá no dia da feijoada e também tem sushi e tem um macarrão e você fica na dúvida. E no final você faz um prato esquizofrênico. Você pega um sushi, põe um pedacinho de macarrão com uma linguiça, um baio, para compensar. E aquilo fica... Sensacional. E quem somos, né? Você vê uma pessoa, vê outra, você quer um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de lá. E aí a gente não consegue olhar para dentro. Tem tanta coisa para ver fora que falta tempo, porque é o tempo, é o tédio, que faz com que você ouça os seus pensamentos. E a gente tem medo hoje de ouvir o pensamento. Minha cabeça não para, ela não para. Você é a sua cabeça. Você parou para ouvir ela? É a mesma coisa da criança que grita pela mãe. Talvez se você parar para ouvir a sua cabeça, o que seu pensamento está te dizendo, talvez ele desacelere. Talvez ele não precise gritar tanto para você algo que você tá fugindo, correndo, né? Na contramão desse desejo. E é engraçado que você trouxe uma outra coisa que também é interessante. Que é quando eu tenho a segurança de ser quem eu sou, e eu não me transformo simplesmente, eu não sou água que se você botar na jarra tem uma forma, botar na caneca tem outra. Eu tenho uma forma, eu sou sólido. É óbvio que eu vou também me moldando, porque isso é um processo de crescimento, o amadurecimento faz isso. Mas aí você trouxe uma outra coisa, que é também abandonar certas opções. Escolher é um inferno. Gera uma angústia, né? Meu tio falava assim, o problema de escolher é abandonar as outras opções. Cara, eu vou comer feijoada? Sushi. Não combina. Eu vou comer feijoada hoje, amanhã eu vejo se dá o sushi ou não. Legal, eu vou abandonar. E pra saber casa pensando no sushi. Tudo bem. Talvez seja uma motivação para amanhã eu falo, sabe o que mais? Eu vou comprar um peixe lá no mercado e vou cortar ele para mim. Cara, eu tô transformando algo em produtivo. Ao invés de botar um pouquinho de tudo, e o produtivo vai ser ter dor de barriga depois. Ou simplesmente acabar com os sabores. Porque todos os sabores eu não consigo reconhecer. A gente foi pra comida aqui, eu penso assim, X tudo, eu não como X tudo. Porque é tanta coisa que eu não tenho. Informação. Não consigo. E eu acho bacana, eu acho que a psicologia tem várias linhas, né? Na minha opinião, porque somos múltiplos. E acho interessante pensar um pouco no pressuposto delas, né? Me fez lembrar um pouco da psicanálise, né? Somos seres da falta, o que falta. E isso nos move. E aí, quando a gente vai para um existencialismo, a gente pensa, somos seres em construção. O que é o vir a ser, estamos vir a ser. Isso. E eu, no psicodrama, né, somos seres em relação. Então, eu tenho a flexibilidade. Eu sou com você alguém, eu sou em casa outro alguém, eu tenho a minha essência, mas é uma essência que também tem uma flexibilidade de acordo com o meio que estou, né? Isso eu acho tão legal de pensar, porque se a gente tem tantas teorias, né, pensando na construção da identidade, que é algo tão complexo, e hoje a gente parece que foge tanto dessa construção de identidade como essência de ser, né, de existência, a gente gera talvez um adoecimento, um sofrimento, né? Tem uma discussão sobre este ser um ponto de partida do adoecer, como eu disse. Cara, os traumas, entenda trauma como estresse, como demanda, como são geradores do aparecimento
Eles não são causadores, eles são geradores, são desencadeantes dos processos patológicos. Isso, para mim, é muito claro, isso não só para mim, tem gente muito mais inteligente que eu que diz isso. Mas essa diversidade, e aí eu vou trazer para essa discussão, porque originalmente a minha formação vem da psicanálise, mas eu hoje olho e falo assim, sabe por que tem tanta linha? Porque não tem verdade, são verdades. E eu cada vez mais, eu gosto muito, já tive mais de um terapeuta, enfim, acabam sendo mais para psicanálise por uma tendência pessoal. Mas a questão é, quando olham e falam assim, essa é a verdade, e aí às vezes eu tenho uma crítica para a psicanálise dogmática, mas quando olham e falam assim, tudo bem, esse é meu ponto de partida, mas olha, o TCC está aqui para ser usado, olha, o existencialismo da Zen pode ser legal, vou usar tudo. Quanto mais eu uso, quanto mais aquilo não diz quem eu sou, e aí eu, trazendo para o profissional, não, eu só faço... quando eu me limito, né, a um tipo de raciocínio, eu também acho. Eu adoro, eu faço essa brincadeira com várias esferas. Eu adoro o E. O E. Eduardo, vou passar com você pra você me avaliar, mas eu vou passar com o Juarez também. Vai passar com os dois? Ótimo. Vou passar com a Bruna. Ótimo. Ótimo. É E. Quando eu sou da ordem do OU, e essa na verdade são marcadores lógicos até, né? Quando eu ponho o OU, que eles são excludentes, aí eu tô abrindo mão. E às vezes, eu disse, a gente às vezes tem que abrir mão, mas às vezes a gente não tem. E aí eu amplio. Olha, eu vou na minha religião. Vai que é legal. Porque você disse de caminhos, a religião é um caminho. É um caminho também. É a busca, né? Nem tudo vai dar certo, mas você dá mais chance de alguma coisa dar certo. E às vezes a composição, a gente tem coisas também. Sinérgicas. Para nós como sinérgicas de um monte. Também. Coisas que melhoram, que aumentam. Só isso faz... Um exemplo bobo, mas bobo não, né? Mas que é muito simples. Vamos falar, aí eu vou trazer doença para a mesa um pouco. Depressão. Psicoterapia ou psicofarmacologia? Cara, na verdade eles dão na mesma. Agora sabe que se os dois estiverem juntos é melhor do que qualquer um dos dois sozinho. Isso porque se eu acrescentar aqui, e atividade física? E hoje tá falando um monte de área alimentar. E se eu começar a olhar que a gente é um todo? Ótimo, esse é o objetivo, né? E essa é a ideia. E assim, olha, o mundo é rápido, legal. Ótimo. Mas o mundo pode ser calmo também. Eu posso ter momentos disso. Talvez se eu puder colocar vários e vários ouros. Nossa, eu sou um cara antenado, né? Aliás, vários vezes. Eu sou um cara antenado e eu sou um cara tranquilo. Eu sou o cara que vai pra rede. Eu sou o cara que corre de manhã. Eu sou o cara que brinca com os filhos. Eu sou o cara que fica isolado no canto. Eu sou tudo isso. E eu posso ser tudo isso. Porque eu sou tudo isso de qualquer jeito. Uhum. Eu posso reconhecer ou não. Eu posso dar vazão ou não. Né? Eu tava brincando e a gente é conhecido por isso. Eu sou psiquiatra de formação, todo mundo acha que a gente é louco. E somos muito todos nós permissivos. A minha loucura eu mostro pra todo mundo. Uhum. Eu não tenho problema nenhum. Eu tenho amigos cirurgiões que eu falo assim, são tão ou mais loucos do que eu, mas aí eles mantêm lá. Os cirurgiões que me perdoem, eu tô dando exemplos. Eles disfarçam mais. Exato, são mais preocupados. Eu me permito. Exato. Eu acho também. Falo muito sobre isso. Porque existe uma ideia de que quem fala sobre o sofrimento é quem sofre, quem mais sofre. E eu acho, minha humilde opinião, que é exatamente o contrário, né? Aquele sujeito que consegue falar sobre o sofrimento, logo ele consegue falar sobre outra coisa. O que não falou, ele só não falou e o sofrimento ficou ali. Ficou ali. Eu converso muito com as minhas amigas sobre isso, às vezes elas estão num dia ruim, eu falo, só me manda um áudio, dá uma reclamadinha aí, fala tudo que você tem que fazer, que você tá achando ruim, dá uma falada que vai te ajudar um pouco. Oi, fala sozinho. Já dá uma falada, é verdade, né? Eu vou colocar, mas eu vou reclamar, às vezes a pessoa fala, mas eu vou reclamar? Qual o problema? Dá uma reclamada, às vezes é bom reclamar, e aí você segue. Uma desabafada, você vai fazer depois outra coisa, não tem culpa em reclamar. Feliz. Mas aí eu não vou estar feliz. Que não tá eu tenho que estar feliz. Tem que falar de coisas boas para ficar feliz. Eu não posso falar do meu sofrimento. A gente entra até numa coisa que é assim, não é autoajuda. Eu estou feliz. Tô nada.
tenho que ser real comigo. Acho que essa... Não tô, hoje eu não tô feliz. Mas eu vou atrás. Você não tá bem, aí vem alguém e fala assim, não fica assim. Não, me deixa ficar assim, porque eu preciso passar por isso. Se eu ficar demais, aí talvez valha a pena alguém olhar pra mim. E talvez me aí fale assim, vou atrás do assim. profissional pra ver se eu não tô ficando demais. E a depressão e a solidão? Talvez, que relação hoje a gente percebe, assim, né, entre as duas coisas? Ou a solidão é um caminho, porque a gente fala-se muito, né, se a gente pegar vídeos no Instagram, tem lá um monte de pessoas falando sobre solitude, o quanto é bom estar sozinho, isso é a maturidade, quando você aprende a estar sozinho, isso é bom. Então, vira algo difícil da gente escolher, né? O sozinho, estar sozinho é algo que me deprime ou é algo que me amadurece? Onde que eu tô nesse sozinho, nessa solidão? Porque acho que a solidão é algo que a gente vem vivenciando por conta da tecnologia. E como a gente pode se perceber entre... Olha, Bruno, eu vou dizer que solidão não é bom, nunca. Quando eu falei em solitude, criaram uma palavra para dizer assim, quando eu tô eu comigo mesmo porque eu quero, e eu adoro isso, eu sou alguém extremamente extrovertido, adoro brincar com os outros, e vezes quando eu gosto de me trancar e ficar sozinho. Mas eu não tô nem solidão. Você solidão. tá com você, né? Eu tô comigo. E também tem no fundo da gente aquela ideia de, cara, mas agora acho que tá cansando, acho que eu vou ligar pra alguém. Bruna, vamos trocar ideia. Juarez, vamos ali tomar um café. Esta segurança me faz ficar sozinho numa boa. A solidão, que é a falta de escolha de encontro com o outro, isso pra mim sempre vai ser foco de um sofrimento. Não tô dizendo doença, tô falando de sofrimento. A gente tem um exemplo do que aconteceu na pandemia. Exato, estava aqui pensando isso. A pandemia... Já ia entrar nesse tema também. A pandemia nos provou que a solidão machuca muito. Nós estamos sobre esses resultados, sobre diversas esferas. A gente daria para costurar essa maldita pandemia nos filhos, a formação de sujeitos, nas quebras bruscas de planos de vida, nas perdas que tiveram. Cara, a pandemia é algo que a gente ainda não tem a plena noção e não vai ter nos próximos 10 anos de tudo que ela vai fazer ainda. Mas acabou. Acabou a pandemia. As consequências delas estão aqui. Continuam ativas, hein? Né? Nós estamos aqui com consequências neurológicas que estão aparecendo ainda. A gente ainda está estudando coisas que falam, Jesus. A medicina mudou, tá? Ficou estranha depois da pandemia. Foi. Apresentações de coisas que não eram assim. Estranho, a gente não sabe. Mas a gente sabe que solidão e a pandemia foi o maior estudo de caso. Sobre solidão. Deu errado. Dá errado. Eu escrevi, eu não lembro mais quando, eu escrevi para um jornal aqui da cidade, um pouquinho sobre esta solidão, o quanto que ela forçou, além da solidão não ser assim, essencialmente do humano, nós somos seres que criamos a empatia justamente para viver em sociedade, mas também que desta forma de rompimento, ela botou as pessoas para se encontrar com elas mesmas. Pessoas que nunca tinham feito isso. Nesse regime de sempre, eu nunca tinha parado para ficar comigo. Quando eu me encontrei comigo, teve um monte de gente que ruiu. Quebrou o espelho. Congelou, quebrou o espelho. Algumas pessoas a gente congelou frente a si mesmo. Né? Congelou de si mesmo. Olha só. E é difícil, porque eu concordo que somos seres de relação e acho que muito do sentido, do desejo está nessa construção e nessa vivência de relação, né? Quando a gente perde isso e está na solidão, a gente perde algo que é essencial e que move o ser humano. Mas eu vejo também no consultório uma ideia muito frequente que é o conforto, que era você não ter o desgaste da relação. As relações, elas geram desconfortos. Então, a defesa em relação ao estar com outras pessoas, me parece, muitas vezes, que cresceu, sabe? Como algo patológico mesmo, né? A fuga a gente se distanciou dessa construção. Eu estava ali, vivenciando um ambiente de trabalho, com muitas pessoas, tendo que lidar com esse, com aquele, isso me gerava um estresse, mas isso também me constrói, me fortalece. Aí eu me vejo em casa, trabalhando, não preciso mais
poxa, eu quero isso, eu não quero mais essa construção. Só que aí eu vou ficando nisso num grau que eu não consigo lidar numa situação de bar, num restaurante, com a criança que chora, com o outro que empurra a cadeira. Então, muito se traz como algo, às vezes eu vivencio isso quase diariamente. Ah, era tão bom na pandemia que não tinha que conviver com alguém. Opa, isso me acende um alerta, porque isso não me parece uma fala de saúde, né? Me parece uma fala de defesa emocional, de que esconde ali um sintoma, talvez, né? Que está bem disfarçado, tá aparentemente legal. Ao meu ver, a gente vai costurar exatamente naquilo. Eu tenho que lidar com o meu desconforto do outro ser diferente. Porque quando eu fui para dentro de casa, primeiro que dentro de casa houve vários choques, né? As famílias que eram compostas de mais do que um indivíduo, choques. As famílias, as pessoas, e aí os adolescentes de hoje, as crianças um pouquinho mais velhas que vivenciaram, perderam o lidar social. Isso eu vi acontecer. Assim, claramente. Inclusive com adultos jovens, nível faculdade, assim, perderam como é que você se relaciona com os outros. Eu perdi o manejo social. Muito, muito. E aí quando eu vou retomar esse manejo, vou calejar de novo a mão lá. Tá doendo. E aí eu fico, não, era melhor eu não ter que fazer nada. Só que aí você olha e fala assim, gente, a humanidade caminhou para que a gente fosse grupos. Porque nós sozinhos somos muito fracos. Nós hoje fazemos parte de estar inserido dentro de grupos. O grupo que você quiser, o grau de envolvimento que você quiser, mas nós somos seres sociais. Né? Até aqueles que não são e não são verdadeiramente, a gente dá diagnóstico, porque eles fogem do normal. Né? Nós basicamente somos, e a pandemia quebrou muito esse traquejo social. Nós, talvez menos, porque tínhamos mais tempos de treino nisso, mas o pessoal mais novo jovens perdeu. Eu vi coisas assim. Oh, Jesus. E aí é um mal, aí não é o mal do sujeito, né? Aí eu posso trazer também a ideia de doença da sociedade. Social, isso. A gente pega uma escola hoje, a escola parece um hospital psiquiátrico, né? Um excesso de diagnósticos, de questões de saúde que a escola tem que lidar, sendo que é uma instituição de educação, né? E aí ela cria ali uma responsabilidade ou uma carga de lidar com questões de saúde como linha de frente da saúde, como se tivesse a responsabilidade. A coisa se confundiu muito, a educação e saúde também, né? Eu acredito muito que por efeito dessa falta de traquejo social, que é em todos os níveis, né? Então é da criança, é do adolescente, é dos professores, é do método, é da escola, ensino, e aí porque na verdade eu olho, porque a escola, eu também tenho algumas coisas que eu penso sobre a escola, eu acho que nós todos fomos impactados. Né? Eu não trabalho com criança, eu trabalho com idoso, eu tô na ponta de lá, sou psicogeriatra, então eu fico na ponta de lá. Mas a gente vê e acaba convivendo, até por os colegas que tratam da psiquiatria infantil, e eu vivenciei isso, que também a escola trouxe este cuidado que se mistura com cuidado de saúde, mas também estão usando isso como justificativas para coisas que são falhas na própria educação. E aí fica muito doido que assim, ela foi empurrada para ela dar conta de o que ela não tem, e o que ela tem ela está empurrando para dizer que é daqui. Isso eu vivenciei, né? Muito assim, não tem déficit de atenção. Não tem, sua aula é chata. Né? Isso já aconteceu com uma pessoa, amigo do amigo meu, entendeu? Falando sobre isso. E assim, não, a gente tem que repensar. Compensação, eu vejo as escolas tendo que lidar com coisas, você fala, não era para ser lidado na escola. Por outro lado, e aí é muito engraçado, porque também a gente cai na ideia de culpabilidade. Porque também a escola fala, não, mas isso não é meu, a culpa é do pai e da mãe. E aí o pai e a mãe falam, a culpa não é minha, a culpa é dos meus pais. Não, a culpa é da sociedade. Cara, vamos sair da culpa e vamos ver, assim, a responsabilidade e culpa não é a mesma coisa, e responsabilidade a gente vai ter que ver como é que se faz. Como é que aí eu posso pedir ajuda. Questão? Eu posso pedir ajuda. Cara, não sei lidar. Como é que eu vou lidar com meu filho que se trancou no quarto e não saiu mais? Estamos
a grande questão para a saída da depressão, da ansiedade, seja buscar ajuda, né? Seja buscar o outro, estar em relação. Um caminho, eu acho que para a saúde. Eu acho que isso. Acho que essa é a questão. Buscar saúde, você pode buscar no outro. Cara, doenças existem, estão aí, a gente trata. É muito do mote da minha vida, isso, né? Mas mais do que isso, cara, buscar saúde é interessante. E aí, quando a gente vai atrás de saúde, são medidas de ampla magnitude. Eu vou repensar minha vida, eu vou repensar as minhas relações, eu vou repensar o meu cotidiano, a minha praxis. Quando eu começo a repensar, e aí eu gosto muito porque, cara, pensamento gera pensamento. E a gente vai começando a repensar. Nossa, e aquilo que eu sempre paguei lá, o treco que eu não uso. Não, vou parar de pagar também. Vou repensar isso também. Né? Nossa, eu tenho uma sala que eu tenho lá para ir 2 vezes por mês para fazer um podcast. Não, a gente vai repensar como é que se faz isso, quem eu vou envolver, como eu vou fazer. Esses repensares são muito interessantes. Isso é da ordem da saúde. Isso aí. Né? Isso promove saúde. Eu acho que a gente tem que pensar muito isso. Cara, sofrimento não é doença, sofrimento é o ponto de partida de mudança. Isso, de movimento. De movimento. Se eu congelar, cara, talvez eu tenha que rever. Mas se não, isso vai me gerar uma busca. E eu posso aí ter escolhas que me favorecem. Porque escolher mal também é um direito da gente. Né? Eu falo também, não. Não, mas sabe o que eu faço? Eu faço aquilo. Assim, dá errado. Dá. Acho que eu tenho que mudar. Então muda. Não, mas não quero. Então não muda. Continua. Não dá pra reclamar que eu botei uma taxinha no meu sapato e continuo andando nela e tá machucando meu pé. Sim, vai continuar. Tira. Não quero. Então machuca o pé. Tudo bem. Mas repensa. Porque senão eu fico pisando na taxinha sem me dar conta que eu botei uma taxinha. E aí eu posso realmente, de repente, fazer uma lesão. E aí é o desencadeante do processo patológico. Então, trazendo a ansiedade. Cara, né, eu tenho ansiedade. Onde eu vou? O que eu vou fazer? Legal, pensa. Não, vou fazer esse caminho, vou abrir mão disso e tudo bem. Cara, não consegui, fiz isso. E aí eu me travei. Legal, vamos tratar você para te aliviar, para você sair deste estado patológico, para voltar para sua vida, com o seu sofrimento da vida, que é o que temos, para poder abrir espaço para ter momentos legais, para ter espaço para suficientemente bom. Muito bom. A gente volta sempre nisso. Isso. Muito bem, acabamos por hoje. Acabou? Infelizmente. Não, a minha angústia. Uma viajada. Já passamos 5 minutos, eles estão ali. Uma viajadinha. Vocês estão ali. É muito curto. Principalmente, a gente está vendo essa evolução tecnológica maluca e desgastante. A gente está vendo mudança de cultura da sociedade para pior. Aí vem pandemia, aí vem guerra, crise econômica. A gente está vivendo uma era complicada. E os transtornos psiquiátricos aumentando exponencialmente. Aí ansiedade, depressão e tantos outros. O que você vê para daqui a 10, 20 anos aí? O que a gente vai passar? O que você acha que vai acontecer? Ou para mais tempo? O que você acha que vai ser daqui para frente em relação à saúde mental? Juarez, eu vou te dizer mais do que o que eu acho, eu tenho um medo. Eu tenho um receio muito grande, porque o que eu gostaria seriam as pessoas trazerem de volta o repensar, vou lidar com o sofrimento, isso diminuiria talvez o disparador de doenças mentais. Não acredito nisso. Eu acho que a gente vai caminhar cada vez mais para as pessoas adoecendo mentalmente e fisicamente, porque também a gente vai junto. Eu vejo isso. Talvez seja um pessimista. Não é muito a minha característica, mas talvez nessa visão eu possa estar sendo e gostaria de estar sendo. Mas eu não acho que a gente está caminhando para algo de adaptação. E sim, cada vez mais, é o que eu enxergo. A gente está indo num processo de adoecimento. Começa com justificativas de sofrimento ser doença, que eu não acho. Mas aí quando eu começo a isso,
tudo aumenta, é muito mais difícil para mim cada vivência minha. E isso acaba sendo um disparador, um desencadeante dos processos Você é patológicos. muito otimista perto de mim. Que triste. Eu acho que a gente já Nuvenzinha, apertou o tá a nuvenzinha botãozinho. na cabeça. Apertou o botãozinho da autoextinção. Quase que. O relógio Eu- do eu- fim do mundo, né? A gente tá Acho chegando que perto, não vai tá? precisar o apocalipse. Faltando A gente pouco. tá acabando, né? O ser humano, do mesmo jeito que ele conseguiu evoluir muito, ele agora caminha, me parece, ao contrário de si mesmo, numa força que move mais para baixo do que para cima. É o meu lado pessimista que às vezes aparece. Tá certo, tá Bem certo. pessimista. Vamos estar errados. Se Deus quiser. A gente não tem outra civilização, a gente só conhece a nossa para saber quanto tempo dura uma civilização, né? Uhum. Tem muita filosofia em cima disso, né? De Tem. quanto tempo a gente vai durar, né? E agora, quando vai ser o nosso próximo bate-papo? Chamando eu venho. Você precisa Obrigada. voltar, cara. Foi Foi Precisa demais, voltar, muito cara. bom. Obrigada Gente, por hoje. obrigado. Eu quero agradecer, é uma oportunidade incrível estar com vocês. Obrigada. Valeu. Olha, obrigado, obrigado, obrigado. Muito bom. Isso aí. Muito bom mesmo. Obrigada.